Fala investidores e investidoras, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Investidor Consciente. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Álvaro e hoje eu trago mais um vídeo aqui da nossa carteira do canal, nossa carteira pública, onde eu faço todos os meus aportes e mostro para vocês aqui em quais empresas eu estou aportando em busca aqui de chegar nos 10 mil reais investidos. A gente está já nessa luta desde abril do ano passado e nesse ano com certeza a gente vai atingir a nossa meta, a gente vai dobrar, vai triplicar e a gente vai tentar buscar uma ótima rentabilidade para 2024. E é por isso que se você está nesse canal pela primeira vez, eu já te convido a ir se inscrevendo aqui, a ir deixando seu like, porque eu trago vídeos novos todas as semanas. E dessa forma você contribui aqui para o meu trabalho e o YouTube também te entrega aí todos os meus conteúdos que pode acabar te ajudando a investir ainda melhor. Dito isso, vamos direto aqui para minha carteira no Investidor 10, que é a plataforma que eu utilizo para mostrar para vocês aí todas as minhas alocações. E como vocês podem ver, esse é um resumo total aqui dos meus investimentos. E a gente consegue ver que atualmente eu tenho uma concentração maior aqui em ações brasileiras, em fundos imobiliários, eu tenho aqui uma pequena quantidade em ETFs, tenho alguns REITs e também tenho aqui algumas ações individuais, que é no caso uma única ação. Mas vamos dar uma olhadinha aqui de maneira geral, a gente consegue ver aqui a quantidade que eu tenho em cada tipo de investimento. Então, nas ações 2.700, nos fundos imobiliários 1.800, ETFs 910, REITs 131 e em stocks 96 e 72. Aqui vocês conseguem já ver um pouquinho de como está a rentabilidade, né? Até agora puxando um pouquinho para baixo aqui apenas a ação que eu tenho da Adobe, mas até então tudo bem. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, é que nessa parte de investimentos no exterior eu ainda tenho uma quantidade muito pequena. E eu quero deixar isso bem equilibrado com a quantidade de investimentos no Brasil. Então qual vai ser a forma aqui de eu diversificar e aumentar esses aportes? Se a gente abre aqui, hoje eu tenho investido no ETF VOO, que é um ETF que ele replica o S&P 500, que é o índice onde engloba as 500 maiores empresas americanas na Bolsa de Valores. Então aqui eu já consigo ter uma diversificação bem interessante e me expor a ótimas empresas nos Estados Unidos. Quando a gente pega o VTI, ele é um ETF que ele tem todas as empresas americanas listadas na bolsa. Ele não investe somente nas 500 maiores como o VOO, ele investe no mercado de ações inteiro dos Estados Unidos. Então isso já traz um pouco mais de diversificação. E eu também investi aqui no XLV. O XLV ele já é um ETF que ele busca investir em empresas ali da área da saúde, empresas farmacêuticas, empresas de ciências voltadas para a saúde. Então é um setor também que me agrada bastante, eu vi que fazia sentido colocar na minha carteira e por isso os meus primeiros 3 aportes aqui em ETFs foram nesses que eu acabei de mencionar. Mas eu ainda acho que a gente precisa diversificar um pouco mais e nesse caso eu pensei em trazer um ETF de tecnologia, que eu vou mostrar para vocês qual é, e também um ETF mais voltado para o mercado financeiro. Não só um ETF que invista em bancos, mas que também invista em outras empresas que têm relações ali com o mercado financeiro. Então mais adiante eu já vou explicar para vocês aí quais são esses ETFs, e inclusive vou comprar eles na prática utilizando a plataforma do Banco Inter, que é a plataforma que eu estou utilizando aqui no canal para fazer as compras e para mostrar aí todas as movimentações para vocês. Outro ponto que está fazendo com que eu queira aportar em ETFs nesse momento é o valor do dólar. Então quando a gente olha, hoje um dólar está custando aí R$ 4,91. Quando a gente olha o histórico aqui do dólar nesse último ano, a gente consegue ver que o dólar chegou a bater ali na casa dos R$ 5,25 até R$ 5,30 e ele veio despencando, né? A gente viu que o dólar chegou a 4 e pouquinho, ó, 4,74, 73. Depois ele voltou a subir e hoje ele está aí na casa dos 4,92. Então eu acredito que esse seja um patamar muito bom para a gente fazer essa conversão do nosso real para dólar e se expor às empresas americanas aproveitando esse dólar um pouco mais barato. Então dessa forma eu consegui juntar uma quantia aqui e eu fiz uma conversão onde eu consegui ter na minha carteira 142,53 dólares disponíveis para a gente fazer os investimentos de hoje. Então eu vou dividir esse valor nos 2 ETFs que eu vou investir e vou investir de forma igual neles para a gente tentar manter um equilíbrio dentro da carteira do canal. E o primeiro ETF que eu resolvi aportar no dia de hoje é o QQQ, que é um ETF voltado aí para o setor de tecnologia e é um ETF que ele possui aí 100 empresas dentro do seu portfólio. É legal falar que
que por mais que ele é um ETF voltado para o setor de tecnologia, ele é um ETF que ele foi criado em 1999, então a gente consegue ver um histórico bem interessante de rentabilidade e de crescimento ao longo dos anos. Outro ponto legal aí que vocês precisam saber é que quando o QQQ foi criado, ele custava 52,50 e hoje, atualmente, para você comprar uma cota desse ETF, você precisa desembolsar 426,42. Então, olha o tanto de valorização que esse ETF teve aí ao longo dos anos. E o QQQ, ele é um ETF que ele acompanha o Nasdaq 100 Index, que é um índice que ele acompanha as 100 maiores empresas listadas na bolsa Nasdaq. E dessa forma ele acaba englobando as empresas de maior capitalização no setor de tecnologia. E dois pontos muito importantes que são analisados antes que as empresas façam parte desse índice são os seguintes. Todas as empresas que fazem parte do índice precisam estar listadas na Nasdaq há pelo menos 2 anos, sendo que há exceções para empresas listadas há 1 ano com capitalizações de mercado extremamente alta. Segundo ponto é que as ações que compõem o índice, elas precisam ter um volume médio diário de negociação de 200 mil e ser informados ganhos trimestralmente e anualmente. Então existe todo esse controle para que essas 100 empresas façam parte. E cumprindo com esses requisitos, né, eles conseguem montar o ETF ali e ter boas empresas de ótima qualidade. Olhando um pouco melhor para o portfólio do QQQ, a gente consegue ver uma informação bem interessante. Quando a gente pega as 10 maiores empresas dentro desse ETF, elas representam 45,90% desse ETF. E o restante das empresas representam 54,10%. Olhando essas 10 primeiras empresas, a gente consegue ver aqui que são gigantes, como a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla, Alphabet, e a gente consegue ver aqui qual o peso de cada uma dessas empresas dentro do ETF. Outro ponto legal é que nem todas as empresas elas estão nos Estados Unidos. A grande maioria está sim, mas também tem empresas irlandesas, tem empresas holandesas, tem empresas aqui do Reino Unido, de Hong Kong e também do Canadá. Com maior peso, é claro, aqui nos Estados Unidos. E agora, dito o ETF aí de tecnologia que eu queria mostrar para vocês, vamos falar agora do ETF voltado aí para o setor financeiro. Então, eu escolhi para vocês o XLF. Então, esse ETF que eu vou fazer os aportes hoje, e dentro desse ETF a gente vai encontrar aí 72 empresas. Esse ETF ele é um pouco ainda mais antigo que o QQQ, então ele é um ETF que ele foi criado em 1998, então ele também possui um histórico de rentabilidade bem interessante. Hoje, uma cota do ETF XLF, ela está custando 38,40 e vamos olhar aqui algumas informações. Se a gente pegar aqui as principais empresas desse fundo, a gente consegue ver que as 10 primeiras empresas, elas aqui têm um peso de 54,07%. E olha só aqui que interessante, pessoal. A primeira empresa aqui com maior peso dentro desse ETF é a empresa do Warren Buffett, simplesmente aí o maior investidor de todos os tempos, que é a Berkshire. Então a gente consegue ver aqui que ela tem um peso de 12,71%. E temos aqui também, em segundo lugar, aqui como a empresa de maior peso, o banco JP Morgan. Tem também a Visa, então é a Visa mesmo dos cartões, aí a operadora dos cartões de crédito. Então ela está aqui em terceiro lugar como o maior peso dentro desse ETF, seguida da Mastercard. Tem também o Bank of America, Wells Fargo, S&P Global, Goldman Sachs, BlackRock e Morgan Stanley. Então a gente consegue ver aqui que essas 10 primeiras posições aqui são gigantes realmente relacionadas aí ao mercado financeiro, mas não somente bancos. Então isso que é interessante também, a gente não está focando aqui só nos bancos. A gente consegue ver aqui ó, que 76,29% é no setor de finanças, na área de serviços comerciais, serviços de tecnologia, entre alguns outros setores. E esse é um ETF que ele está aí praticamente 100% mesmo alocado em empresas americanas. E sempre que a gente pensa em empresas aí resilientes que conseguem passar por diversos momentos, a gente sempre acaba encontrando os bancos nessas posições, porque a gente sabe que os bancos, por mais que eles passam por dificuldades em alguns momentos da economia, eles sempre acabam conseguindo aí sobreviver. E não é à toa que quando eu mostro essa lista para vocês, vocês conseguem ver que são empresas que muitos de vocês já conhecem e que elas já existem há um bom tempo. Então é um setor bem interessante de diversificar, principalmente quando a gente fala de ETF, que a gente consegue aportar em diversos bancos, em diversas empresas aí do setor financeiro, sem a gente se concentrar muito numa determinada empresa. Então eu acredito que para minha carteira vai trazer um equilíbrio bem interessante esse ETF, e é por esses motivos que eu acabei escolhendo ele aqui para a gente fazer o aporte de hoje. E como eu combinei com vocês, agora a gente vai fazer a compra desses dois ETFs e eu vou mostrar para vocês aqui como que é fácil.
Essa é a página inicial do aplicativo do Banco Inter e bem aqui a gente já tem o Investir. A gente vai clicar aqui nesse ícone, ele vai abrir essa página pra gente, a gente vai clicar aqui na bandeira americana. E como vocês podem ver, eu já estou aqui com o limite operacional, que é o saldo que eu tenho em dólar para fazer o investimento, de 142 dólares e 53. Então, como a minha conta ela já está com os dólares aqui, eu só preciso agora escolher os ativos. Então, vamos lá. Vai ser o QQQ, primeiro ETF. Então, a gente vai digitar aqui. Pode ver que ele apareceu já aqui em primeiro. Hoje está custando aí 424 dólares, então a gente vai clicar nele. Lembrando que a gente não precisa comprar uma cota inteira, a gente consegue comprar frações. Então eu vou colocar metade desse valor em cada um dos ETFs. Então metade dos 142,53 vai ser ali aproximadamente 71,26. Então a gente vai vir aqui, vai clicar em comprar. A gente vai aqui embaixo escolher o valor que a gente quer comprar. Então vai ser 71 dólares e 26. Pronto, revisar compra. Ele vai mostrar aqui um resuminho total. Clicar em comprar. Pronto, o primeiro ETF investido. Agora a gente vai pegar e vai procurar o XLF. É esse segundo aqui, como vocês podem ver. Hoje ele está custando 38,38. Vamos vir aqui embaixo. E ó, pode ver que eu tenho de saldo agora 71,27. Então a gente vai comprar todo esse saldo. Revisar compra. Pronto, tudo ok. Comprar. Pronto, fui para minha carteira. Ver minhas ordens. Aí como vocês podem ver, tanto o QQQ quanto o XLF, as ordens já foram montadas. Aqui no XLF eu consegui comprar quase 2 cotas desse ETF, porque ele custa 38,38, e no QQQ eu consegui comprar uma fração. Bom, e vocês puderam ver como é simples, como com poucos cliques a gente já consegue diversificar em dólar, investir em empresas multinacionais, as melhores empresas americanas. Só no QQQ tem 100 empresas voltadas para tecnologia, no XLF 72 empresas ali do setor de finanças. Então a gente consegue diversificar muito bem através dos ETFs e não ter tanta preocupação em ficar selecionando uma a uma as empresas ali, até porque a gente analisar empresas americanas fica um pouco mais complexo do que analisar as empresas aqui no Brasil. Quando a gente fala de investir no Brasil, eu prefiro escolher as minhas próprias ações e não investir em ETFs, mas quando a gente fala do mercado americano, onde existem muito mais empresas, a bolsa lá ela já é muito mais desenvolvida que o Ibovespa, a gente acaba tendo maior praticidade e acaba também tendo maior assertividade quando a gente escolhe bons ETFs para nossa carteira. E agora vamos ver como que ficou a minha carteira depois desses 2 ETFs adicionados. Então quando a gente clica aqui em ETFs, agora de 3 eu passei para 5 ativos, a gente já consegue ver que o meu valor em ETFs ele chegou bem próximo aqui do meu valor em fundos imobiliários. Então no caso aqui 1.884 versus 1.613, e a gente consegue ver então que agora eu tenho 5 ETFs na minha carteira. QQQ, XLF, VTI, e de agora em diante eu vou fazendo mais aportes aqui porque a gente está com um equilíbrio bem interessante. Então praticamente aqui ó, 77, 71, 71, 64, 42, então a gente está com uma média bem parecida em cada um deles, e de acordo conforme eu for vendo as oportunidades do mercado, eu vou fazendo aportes nesses ETFs ou até mesmo colocar mais alguns ETFs que façam sentido aqui para minha estratégia. Bom pessoal, e se você quiser dar uma olhada a fundo aqui nessa minha carteira de investimentos, aqui nesse vídeo eu sempre deixo o link, então vocês conseguem clicar, acessar e também fazer uma análise. Aí se você ainda não investe, você já consegue dar uma interagida aqui, entender um pouquinho como que funciona esses tipos de plataforma para você gerenciar aí os seus investimentos. É bem fácil e simples, então se você utilizar aqui, você vai ver que você pega a manha rapidinho, não tem nenhum segredo. Pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, a única coisa que eu peço é para que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Eu tô sempre trazendo vídeos aqui como esse e compartilhando aqui cada passo dessa minha trajetória nos investimentos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e valeu!